Olá, eu sou Sandriana. Bem-vindo ao módulo 4, seção 3. Nesta lição, vamos falar sobre o peso da documentação nos Estados Unidos. Muitos recém-chegados subestimam esse tema. Eles sabem que documentos importam para vistos ou formulários de imigração, mas nem sempre entendem o quanto a documentação molda profundamente a vida cotidiana nos Estados Unidos. O livro diz isso com muita clareza desde o início. Imigração é papelada, e papelada é a lei em câmera lenta. Essa ideia vai muito além da imigração em si. No sistema americano, as instituições muitas vezes respondem não às suas intenções, não à sua história, mas ao que você pode provar de forma confiável, consistente e no prazo. Esta é uma das diferenças culturais e cívicas mais importantes que um brasileiro pode aprender. Em muitas situações nos Estados Unidos, se algo não está documentado, ele se torna mais fraco. Às vezes, muito mais fraco. Às vezes, praticamente invisível. Isso não significa que as pessoas sejam sem coração. Significa que os sistemas precisam de evidência. E a evidência normalmente vive em documentos, registros e rastros documentais. Primeiro, a documentação cria legibilidade. O livro explica que uma nova vida nos Estados Unidos é construída por meio de provas, documentos de identidade, histórico de emprego, contratos de aluguel, registros fiscais, registros escolares e outros registros comuns que tornam uma pessoa legível para as instituições. Legibilidade significa que a sua vida faz sentido no papel. Seu nome confere. Suas datas conferem. Seu status pode ser verificado. Seu endereço está atualizado. Seu histórico de trabalho, estudo e moradia pode ser demonstrado. Isso importa porque as instituições são feitas para processar informações, não para ler mentes. Um discurso emocional convincente pode impressionar um amigo. Normalmente faz muito pouco por um órgão do governo, um proprietário, um empregador ou um banco. Segundo, a documentação protege você em disputas. O livro relaciona repetidamente documentação com autoproteção. Ele enfatiza preservar registros, organizar documentos e guardar provas, porque os direitos são mais fáceis de defender quando existe evidência. Pense em situações comuns. Um proprietário alega que você nunca pagou. Um empregador contesta suas horas trabalhadas. Uma escola diz que nunca recebeu o formulário. Uma agência diz que enviou uma notificação. Em todas essas situações, a pessoa que tem registros está em posição mais forte. Nem sempre moralmente melhor, mas, do ponto de vista processual, mais forte. Essa é uma grande lição da vida americana. Um recibo, um e-mail, um contrato, uma captura de tela ou uma confirmação de protocolo podem importar mais do que uma longa explicação dada depois. Terceiro, a documentação faz parte da credibilidade. O livro diz que as instituições recompensam clareza, consistência e prova. Isso significa que documentação não serve apenas para evitar punição. Ela também serve para construir credibilidade ao longo do tempo. Uma pessoa que guarda registros, responde a notificações, cumpre prazos e pode apresentar documentos quando necessário, se torna mais fácil de confiar em contextos institucionais. Isso pode afetar emprego, moradia, educação, imigração, impostos e administração do dia a dia. Nos Estados Unidos, profissionalismo muitas vezes inclui disciplina documental. Isso parece entediante porque é entediante mesmo. Mas hábitos entediantes frequentemente são o que impedem um caos caro. Quarto, a documentação transforma uma vida vaga em evidência utilizável. O livro descreve a migração como um projeto de reconstrução em um sistema onde a identidade é negociada por meio de documentos, credenciais, hábitos e histórico verificável. Essa é uma ideia importante. Uma pessoa pode ser trabalhadora, honesta e séria. Mas as instituições muitas vezes precisam que essas qualidades sejam traduzidas em evidência. Seu diploma é evidência. Seu contrato de aluguel é evidência. Seu registro fiscal é evidência. Seu comprovante de pagamento é evidência. Seu histórico escolar é evidência. Sua notificação de aprovação é evidência. Sem essa tradução, muitas boas qualidades permanecem privadas. E virtude privada nem sempre é operacionalmente útil. Agora vamos tornar isso prático.
Que tipos de documentos um recém-chegado deve tratar com seriedade? Documentos de identidade, registros de imigração, registros de trabalho, registros de pagamento, documentos fiscais, documentos escolares, contratos de aluguel, registros de serviços públicos, documentação de seguro, notificações e confirmações oficiais. A lista exata vai variar, mas o princípio permanece o mesmo. Se isso prova quem você é, o que está autorizado a fazer, o que pagou, o que ganhou, onde morou ou o que enviou, guarde. Os alunos também devem entender que documentação não é apenas armazenamento, é organização. Uma pilha de papéis desorganizados não é um sistema. Um celular cheio de capturas de tela aleatórias não é uma estratégia. Você precisa de registros que possam ser encontrados rapidamente, associados ao problema certo e apresentados quando necessário. É isso que torna a documentação útil em vez de apenas decorativa. A mensagem mais ampla do livro se encaixa aqui perfeitamente. Muitos desastres evitáveis começam com bases fracas, registros ausentes, acordos informais ou a crença de que regras são negociáveis se você tiver uma boa história. Esse alerta se aplica diretamente a esta seção. Nos Estados Unidos, a documentação muitas vezes decide se a sua história é acionável. Uma história sem prova ainda pode ser verdadeira. Mas dentro das instituições, verdade sem prova muitas vezes é uma posição fraca. Isso não significa que os alunos devam se tornar paranoicos. Significa que devem se tornar disciplinados. Guarde cópias, leia o que assina, salve confirmações, acompanhe prazos, armazene registros onde você possa encontrá-los e atualize documentos quando sua vida mudar. Isso não é obsessão, isso é competência. O peso da documentação nos Estados Unidos não é um detalhe menor. É um dos princípios operacionais do sistema. Se você entender isso cedo, se torna mais difícil de explorar, mais difícil de descartar e mais fácil de confiar. Você também torna sua própria vida mais estável. Não espere até haver uma disputa para se importar com registros. Não espere até uma agência pedir uma prova que você nunca guardou. Não espere até um prazo vencer para descobrir que seus documentos estavam uma bagunça. Construa esse hábito agora. Porque, nos Estados Unidos, a documentação muitas vezes é a ponte entre estar certo e conseguir provar que você estava certo. Este curso usa como livro-texto Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong. Para se aprofundar neste tema, leia o livro junto com o curso. A ementa o identifica como texto base, e esta seção segue seu foco prático em prova, legibilidade e no papel da documentação na vida cotidiana americana. Na próxima sessão, vamos analisar o que muda em sua relação com as instituições nos Estados Unidos.